Por que concerto grosso? Existe concerto fino, professor? Eu já ouvi É um isso. nome diferente, né? Porque é como se fosse dois grupos tocando ao mesmo tempo. Você tem um grupinho de 3 músicos solistas, 2 violinos, 1 violoncelo, contra uma massa orquestral maior. Tem momentos que tem um grupo tocando sozinho, em contraponto a um grupo que está acompanhando. Então, isso é muito comum na música popular hoje. Você tem um grupo de solistas, conversa. a conversa, né? Então, por isso que chama-se concerto grosso. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, eu tô com o professor Tiago Francis e estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa Pré-Vestibulares. Estamos nas análises de obras do Pazzum, da matriz de referência de 2026. Então, vamos começar com a obra Concerto Grosso, em G menor. Bem-vindo, Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente. Gente, tudo bem? Vamos aqui falar um pouquinho de Arcangelo Corelli, o compositor italiano do período barroco italiano, que, para mim, é uma das obras mais bonitas que ele compôs, que chama-se Fatto per la notte di Natale, que é feito para uma noite de Natal. Então, é uma música natalina. Olha só. Era muito... Até hoje, é uma música que, quando a gente fala em música clássica, para tocar no repertório natalino, e as orquestras querem tocar algo bem temático, nós tocamos essa música. Que legal. Então, assim, eu posso dizer, como músico e maestro, eu sou violinista também, então já toquei isso diversas vezes e já regi muitas vezes também. Tá presente, né? Tá presente. Dentro do repertório clássico, é um repertório que é meio que obrigatório de ser executado, né? Mas essa música, ela tem várias particularidades importantes da gente mencionar, que a gente está falando de um período chamado Barroco. Vocês vão estudar o período Barroco, que é um período que vem logo após o Renascimento. Nós temos Idade Média, Renascimento, o Barroco. O Barroco vem com a Contra-Reforma, ou seja, a Reforma já tinha acontecido, né? Lutero já apareceu na história, né? Fazendo a Reforma Protestante, né? Criando a Igreja Protestante. E aí você tem uma debandada de fiéis para essa nova religião, e a Igreja Católica enfraquecida, querendo trazer para dentro, né? Recuperar os seus fiéis. E aí, nisso, eles apostam na música. Apostam na música. O resgate foi pela música. Isso, e pelos rituais, né? Os rituais musicais, inclusive. Você tem um período da Idade Média que a música católica, na Idade Média, era proibido instrumentos musicais. Era só uma voz, música monofônica. Já no período barroco, você já começa a ver um outro universo, a polifonia acontecendo. Outra coisa marcante, né? Então, as duas primeiras obras, a gente já tem esse contraste. Então, lá atrás, na primeira obra que vocês ouviram, é uma música católica, religiosa, monofônica, né? Canto gregoriano. Já no período barroco, que é de 1600 a 1750, por ali, por aí nesse período, você já tem uma outra história, já tem uma evolução da música, em que a polifonia é dominante, né? E além do mais, instrumentos musicais. Então, você tem o Arcangelo Corelli, que era um compositor italiano, que ele nasceu em 1653 e morreu por volta de 1713, já no finalzinho do período barroco. Ele nasceu de uma família muito simples, mas teve aulas de violino na cidade de Bolonha. Ele torna-se um grande compositor e trabalha para grandes ricos patronos. Naquela época, músico, outra coisa importante que deve ser lembrado, o músico era empregado. Ele não era algo... A valorização era diferente. Você não pagava para assistir um concerto, um show de um músico, de um cantor. O compositor e o músico, ele era empregado da igreja, ele é empregado do rei, de patronos. Ele fazia composições para outros. Para outros e não para a sociedade. Isso quebra depois, lá no período clássico, o romantismo. Mas o músico barroco, nesse período, ele trabalhava para outras pessoas. Então, ele tinha até uniforme. Ele era realmente muito diferente. Era diferente do que é hoje, né? Então, assim... Ele trabalhava, ou seja, um músico ele poderia ser muito rico, mas também viver na miséria, porque não tinha esse emprego. Não tinha emprego
o emprego para todo mundo. Só as famílias ricas, bastardas, que tinham aquela, opa, eu quero ter um músico para mim, para compor para o batizado, para as minhas festas, para o meu aniversário. E a igreja queria também músicas para ser executadas durante as datas festivas, como Natal, Páscoa e etc. Né? E essa é uma dessas músicas, feita para uma noite de Natal. Né? Nessa época do período barroco, o que predomina também são as composições instrumentais. Não só música vocal, né? Música vocal e música instrumental começam a andar juntas. Mas na Idade Média era predominantemente vocal. No período barroco, você já tem os instrumentos tentando tocar o coração do ouvinte, porque é música sem letra. Outra característica. É outra característica. Então. Porque você está ouvindo música com letra, você está prestando atenção na letra. A letra tem uma mensagem. Mas a música instrumental também tem uma mensagem que ela vai descrever um ato, ela vai descrever uma cena, ela vai descrever um episódio. Então, você não precisa ter a letra para poder entender. É uma coisa mais interpretativa ali, que você vai além do que compreender uma fala, né? Exato. Então, é muito importante o texto. Fato pela notte de Natale, ou seja, a pessoa que vai ouvir... Entender o que é. Opa, eu vou ouvir algo que é relacionado ao Natal. Aí vem parte de um contexto. De um contexto, exato. Então, o que vocês precisam entender? Que essa música ela tem algumas características. Por que concerto grosso? Existe concerto fino, professor? Eu já ouvi. É um nome diferente, né? Ela já tem várias coisas interessantes na própria letra, né? Opus. Lá, o que é opus? Vem do latim, obra. Né? Os compositores catalogavam as suas obras como trabalho número 1, trabalho número 2. A gente vê, né, essa representação de catalogação. Numérica. Então, a própria obra que está lá no PAS, está escrito opus 6, né? Se não me engano, é o... Cadê? É o opus 6, né? Então, por que concerto grosso? Porque é como se fosse dois grupos tocando ao mesmo tempo. Você tem um grupinho de 3 músicos solistas, 2 violinos, 1 violoncelo. Eles são solistas contra uma massa orquestral maior, com mais violinos, com mais cellos, com mais contínuo. Então, o concerto grosso é essa conexão ou esse diálogo em que tem momentos que tem um grupo tocando sozinho, em contraponto a um grupo que está acompanhando. Então, isso é muito comum na música popular hoje. Né? Você tem um grupo de solistas, a conversa. Né? Então, por isso que chama-se concerto grosso. E atenção, concerto com C. É verdade. Não vai confundir. Não vai confundir, porque... Ninguém está consertando a parede. Exato, o concerto com C tem a ver com música. E tem uma outra coisa importante, G menor, que é Sol menor, tá bom? É a tonalidade, é o campo harmônico que o compositor compôs essa obra toda, tá certo? E ela é dividida em vários movimentos. Movimentos são partes, são andamentos. A gente vai ver isso em músicas daqui para frente. Sim, nas sinfonias. Temporal, exato, na evolução. Então, começa nesse período, o período barroco, os movimentos. Bem disruptivo, exato. Traz muitas novidades. Então, assim, o período barroco traz muita novidade para o que nós vamos adotar para frente. Né? Então, esses movimentos que nós chamamos de allegro, adagio, andante, são todas do italiano, porque, mais uma vez, o italiano compôs a força, né, a força da música, a força da linguagem italiana dentro do repertório da teoria musical. Então, segundo movimento, o primeiro é um grave, é uma música reflexiva para falar sobre o Natal, que é uma data religiosa, e aí depois começa a alegria do Natal. Muitos violinos, é muito característico isso. E é uma música alegre, por isso que vem o nome Allegro. Um adendo importante é que, às vezes, nos itens mais técnicos de música do PAS, ele pede isso, né? Ele pede uma classificação ali de... o concerto, o piriri, paroró, Exato. Tem uma composição assim, assada, então e é importante conhecer, conhecer, esse né? OP,
Ou P6, opus, que é a catalogação da obra do compositor. É bem capaz que é o NB Bot. Obra 6, e você tem que saber que... O que aquilo é um opus. De onde veio. Exato. E o allegro vem do alegre, vivo, aquela coisa. E lógico que tem um movimento chamado vivo também, né? Para ser mais rápido, mais para cima e Isso etc. é muito perceptível quando você ouve as obras. A música, assim, exato, te faz... Não é uma coisa distante, né? Daquele ouvido de quem não é músico e tal. E isso é muito importante perceptível. quando a obra é instrumental. Quando não tem letra, dela, né? a essência. Então, tudo está conectado ao entendimento sem palavras. Entendeu? Então, porque quando você escuta uma música que tem letra, você sabe que aquela música... buscar esse entendimento. Exato. Então, allegro, segundo movimento. Então, aqui nós temos um rápido vivo, está em sol menor, ele é quaternário, concertino, tem essa palavra. O que é o concertino? Ah, não, né? É quaternário. Tá, tá, ti, tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Isso é o quaternário. É o pulso da música, ali, né? a divisão métrica, que mantém a música junta, todos juntos. Né? O que é a palavra concertino? Concertino são os solistas desse concerto legal. grosso. Né? Tem um grande concerto, a distinção a orquestra ali, né? pequena, grande, e os 3 solistas são os concertinos. Né? E tem outra palavra interessante, ripieno, também está sendo cobrado. Vocabulário bem... Ripieno é a orquestra de cordas com baixo contínuo. O que é o baixo? Outra palavra importante. Nesse período nós temos o baixo, que é o instrumento mais grave. É ele que faz a cama harmônica para todos os instrumentos agudos passarem por cima. Então, você já tem outra camada na textura da polifonia. E é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Esse papel continua. O baixo é elétrico. Pum, 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 pum. E você tem a guitarra lá, fazendo uma toda coisa solo. Não orna sem a outra, né? Exato. E aí, ele não está voando sem base. Então, o baixo sempre é a base. E isso é a característica da música barroca também. Certo? A música barroca contribui, porque você sai da monofonia em que a voz está fazendo aqueles desenhos melismáticos, mas agora você tem uma base de baixo, de instrumento geralmente para os instrumentos graves, enquanto tem os instrumentos agudos desenhando a obra. Então, isso nós chamamos de campo harmônico, a harmonia ligado à melodia, muito característico dentro do período barroco. Tá bom? Nós temos uma segunda camada de textura, onde os solistas, como eu já falei, conversa com o grupo ripieno, que é a orquestra grande. A gente tem um concertino e ripieno. Exato, concertino e ripieno. Música dentro da música. Olha que legal. Uma melodia sendo feita aqui e o grupo fazendo música dentro da música. A conversa. Escutem com esses olhos, com esses ouvidos. No caso da música, é importante a gente separar, né? Normalmente a gente pede para ler a obra, entrar em contato antes para depois ouvir a análise. Aqui a gente tem o inverso, exatamente para você conseguir enxergar todas essas camadas técnicas da análise. Então, ela é uma forma binária. Como assim, professor, forma binária? É que você vai ouvir trechos que vão se repetindo. Você vem uma ideia A, ela termina. Depois vem uma ideia B, aí termina. Aí volta a ideia A, aí termina. Aí vem a ideia B e termina. Então, essa é a ideia da composição. Então, chamamos binária, porque temos 2 ideias, A e B, e elas são intercaladas, gerando o quê? Um equilíbrio e gerando entendimento. Né? Um entendimento musical sem letra e com elegância. É como você estivesse lendo um texto e que você vê que a primeira estrofe fala isso e a segunda estrofe fala outra coisa, e aí volta a primeira estrofe, depois vem a segunda estrofe. A gente tem até classificação, né? Quando a gente fala de poema. Exato. Dentro desse formato. Dentro do soneto e tal, mas tem outras, né, também. Essa é uma forma binária que dentro do poema, dentro da literatura, se aplica também para a música, dentro dessa sua organização e análise musical. Tá certo? Uma coisa muito importante do período barroco, essa música, ela não o período barroco também, muitos compositores faziam suas músicas e não tinha tempo de ouvir a sua estreia, que morria antes, coitados. Meu Deus! Né? Então, ele fez esse ano, a publicação foi em 1714, ele morreu um ano antes, né? Que loucura!
morreu um ano antes. Gente. Então, ele não teve essa oportunidade, né? E o que é muito interessante, o período barroco é o período que nasce um outro gênero musical, chamado ópera. É daí. Opus, ópera, também Legal. a mesma raiz. É o período em que os cantores vão também aparecer. Uhum. É o período em que a voz humana é desafiada junto com o instrumento musical. Antes você tinha a O voz crescimento humana... da polifonia vai junto com a voz com ali. Exato. Ponto. Nossa, vocês estão vendo, né? Bingo, exato. Então, isso é muito importante para a gente entender a próxima obra que vamos trabalhar, que é do Henri Purcell, né? Uhum. Que também é barroco. Mas ali é uma outra característica que tem a ver com a ópera. E é importante também quando a gente fala da análise da música, na matriz, ela vai ali gradual e temporal sempre. Exato. Elas não são... Elas têm que acompanhar e ter uma lógica. A história da música aparece na lista da análise. Exato. É isso, gente. Espero que você tenha Thiago. gostado do Concerto Grosso fatto per la notte di Natale, de Arcangelo Corelli. Escutem essa música. Vai dar pra pegar muito É. a técnica, os termos que a gente falou aqui, a divisão. O ripieno. Não, né? Não é uma obra difícil de aplicar Não isso é, tudo. porque ela é muito prazerosa. Uhum. E não fique só no segundo movimento. Isso é sempre recomendado, né? Quando a escute gente a obra tem uma toda. música pontual, de um trecho pontual, a gente sempre recomenda que você vá pro todo ali pra Exato. entender melhor o Você contexto. entender tudo, né? E escute outras coisas do Corelli também. Não fique só nessa Aproveitar, obra. né? Aproveite que você está entrando nesse universo do mundo do barroco e vai ouvir outras coisas também. Obrigada, É Thiago. isso, gente. Obrigado. Até o próximo episódio.